Uma boa tarde para você, são 15 horas, estamos aqui no dia 18 de setembro com o programa Vozes da Memória aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado com o mundo e o mundo conectado não, ligado em você. Então, estamos hoje com o nosso querido José Prata, filho do nosso saudoso e inesquecível Sebastião Prata, mais conhecido como Grande Otelo. Nosso convidado do programa de hoje e nos presenteia com uma ilustre presença, né, do meu querido amigo, meu irmão. Já fomos colegas de trabalho, né, somos amigos desde que infância. E então o Pratinha, né, como ele é conhecido no meio artístico, né, ele vai contar um pouco da sua carreira, né, um pouco da carreira do pai dele, né, que é o nosso saudoso Grande Otelo, e também falar dos seus projetos, da sua do que você está fazendo agora no momento e o que ele espera, né, dessa nova empreitada, né? Agora o Pratinha, né, infelizmente perdemos o nosso querido Nininho, né, que é o Otelinho, que é um irmão do Pratinha, e ele hoje cuida desse legado sozinho, né? E sabemos que como é difícil, eu sei, ele sabe como é difícil lidar com o Brasil, que é um país sem memória, e os nossos políticos não correm atrás e não nos ajudam. Temos que nos virar e fazermos dessa história vozes da memória. Pratinha, querido, prazer imenso estar aqui. Prazer todo meu, Marcelo. Eu quero agradecer aqui pelo convite, entendeu? Achei muito interessante o nome do programa Vozes da Memória, porque realmente não temos muita memória das coisas que aconteceram nesse país, em relação principalmente à cultura, às artes, à música. Então, quer dizer, você partir para essa empreitada, eu só posso agradecer, porque é uma forma de lembrar sua mãe, Léa Garcia, lembrar meu pai, o Grande Otelo, lembrar todos nós assim que por força do dia a dia, do cotidiano, são praticamente esquecidos, né? São praticamente, nem para as pessoas que conviveram com eles, mas para os jovens que estão aí hoje, que estão aí na labuta e tudo mais, eles não conhecem tanto dessa história como nós conhecemos. Inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar com a Léa, num caso verdade, em que ela fazia minha mãe. Tive a oportunidade de trabalhar na novela Patota com meu pai. Sim. A Patota não, a Patota foi da Maria Clara Maria Machado. Clara. A novela que eu trabalhei foi Maria Maria. Maria Maria. Só que ele não fazia meu pai, fazia pai do Cosmo dos Santos. Sim, na verdade a Léa também trabalhou no Maria Maria. Trabalhou na Maria Maria. Sim. Aliás, a gente era uma grande família de uma forma geral, né? Porque a gente sumia, se encontrava num palco, ou numa novela, ou então até em eventos de teatro e tudo mais. Então a gente sempre estava junto, sempre sabendo um do outro. E graças a Deus, eles dois, entre tantos outros, abriram portas para nós que estamos aqui, né? É verdade. Eu recebi aqui uma pergunta de um grande ouvinte, nosso querido Eli Ferreira, que é lá de São Paulo, que ele nos acompanha, sempre está presente em todos os programas, e ele está perguntando quem é o Pratinha? Eli, antes de mais nada, Eli, um abraço, obrigado pela pergunta, que é bom que você está prestigiando aqui a gente. Bom, Pratinha começou em 1972. Começou fazendo uma novela, ainda novo, devia ter meus 16, 15, 16 anos. E eu fazia uma turminha, era a novela Patota que eu comentei aqui antes. E daí, rapaz, eu gostei, porque eu costumo dizer que essa profissão não é cachaça, entendeu? É uma forma de você abraçar alguma coisa na sua vida e ser vários personagens, várias pessoas diferentes, estando em diversos lugares. Porque acabava uma coisa, aparecia um teatro, aparecia um cinema, aparecia uma coisa para fazer na televisão, e a gente vai se envolvendo com as personagens de forma tal que vai realmente conhecendo as pessoas um pouco mais a fundo, né? Porque nós trabalhamos juntos na TV Educativa, programa Plantão da Língua Portuguesa. Plantão da Língua Portuguesa, olha só, mas trabalhando no Timaneco também. Timaneco também. Gente, e lá ficamos uns 15, eu pelo menos fiquei 16 anos. Sim, sim, 20 anos de TV. Então, o Pratinha é esse cara
que parece complicado, mas não é. Esse cara que gosta de conversar, gosta de papear e que já tem uma história, né? Então, querido Elias, está respondido. E eu estou aqui com uma outra pergunta, a pessoa não se identificou. Ah, sim, Ana Leão. Ana Leão, ela é do Espírito Santo, né? Então ela está fazendo uma pergunta aqui. O que mudou, em sua opinião, especialmente no atual século, em relação à presença negra em papéis protagonistas em telenovelas? Ana Leão, antes de mais nada, bom ter você aqui como nosso ouvinte. Bom, gente, o que mudou? Eu acho que era muito mais fechado naquela época, no passado, no que diz respeito à interpretação de negros em geral. Porque eram serviçais, eram dirigidos para papéis subalternos, os quais não dava para mostrar o talento de muitos. Muitos se foram sem poder provar o valor que tinham na sua interpretação. E muitos desistiram, infelizmente, porque era uma época muito fechada no sentido de interpretação para o negro. O negro era tido como serviçal, era tido como submisso e nunca com uma abertura de um chefe de família, um advogado, um médico. E isso mudou bastante, gente. Eu devo dizer que mudou, porque eu já vi vários papéis com famílias negras, já vi vários papéis com atores negros desempenhando profissões sérias, e isso para mim é uma coisa muito boa, é uma coisa que eu gostei muito. Então você acha que houve uma evolução nos papéis de destaques, né? Nas áreas como do teatro, do cinema também, do teatro principalmente, e na TV, né? Dos negros? Eu acho que houve sim, devido a essa persistência que Leia e outros atores como meu pai, como Jamilão não era ator, tem o Milton Gonçalves, cara, como é que nós podemos esquecer o Milton? Eram atores que eram mais que atores, eram guerreiros, eram pessoas abrindo caminho, fazendo do papel da personagem, de qual fosse a personagem que eles interpretavam, grandes personagens, sim, dando uma vida, dando uma sim, imaginação a esse povo brasileiro que muitos não sabiam o que tinha. Sim, na época, né, do Léa Garcia, Ruth de Souza, né, o grande Otelo, né, que veio antes das duas, né, junto com Zeni Pereira e outros mais, né, Haroldo Costa, né, que estiveram dentro do Teatro Experimental do Negro, eles tiveram uma luta constante, né, em relação a racismo estrutural, a coisas assim. Que muito se fala hoje em racismo estrutural, mas já existia isso há muito tempo, né? Preconceito, marginalização e coisas assim. Você acha como foi essa evolução e o que tornou possível para os atores hoje mostrarem o seu verdadeiro valor dentro das artes no Brasil? Eu acho que eu vou mais da minha criação, né? Porque a minha criação me norteou para o que eu faço hoje, para o que eu vivo hoje. E meu pai dizia que não existia branco nem negro, mas ele queria dizer, na verdade, que não existia essa miscigenação, essa separação. O que existia era o cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro capaz, estruturado, estudado, entendeu? Com afinco, ele conseguiria chegar a qualquer lugar. Assim como ele chegou, sendo com aquele estereotipo baixinho, negro, não era nenhum Tarcísio Meira, Alain Delon, mas, no entanto, atingiu o coração do povo de uma forma tão carinhosa e tão bondosa com a arte que ele tinha, que até hoje eu não encontro uma pessoa que consiga falar uma coisa negativa a respeito dele, consiga falar uma coisa negativa até da tia Leia, que chamar de tia, que chama carinhosa, que a gente trabalhou junto. Então, quer dizer, esse jeito de ele interpretar, esse jeito dele viver, esse jeito dele passar tudo, eu acho que contribuiu para ele chegar onde chegou e contribui para que eu não tenha essa... Claro que mágoa a gente tem do passado, da história do passado, mas revolta eu não tenho. Seu pai, né, foi um grande baluarte, né, da arte, da cultura, né,
do Brasil, né? Ele é da época que se pintava os brancos para poderem fazer papéis de negros. E ele quebra esse paradigma, né? Seu pai quebra esse paradigma. E eu queria saber de você, né? Você sente orgulho dessa linda história do seu pai, né? Que seu pai construiu. E eu queria que você falasse um pouquinho. Você já disse um pouco nessa outra pergunta, mas falasse um pouquinho desse orgulho e o que te trouxe de aprendizado de vida. Rapaz, aprendizado de vida, antes de tudo, a gente tem Deus acima de tudo e de todos, né? E eu tenho mais que agradecer a Deus pelo pai que eu tive. Na realidade, o grande Otelo se chamava Sebastião Bernardo de Souza Prata. É isso aí. Um cara que estudou no Colégio Salesiano, em São Paulo. Um cara que traçou o seu caminho a ferro e fogo nessa sociedade antiga, né, que marginalizava tanto o negro, tanto que geralmente o negro era classificado para papéis de ou assaltante ou de favelado, entendeu? E hoje a gente já conseguiu superar tudo isso, com muita luta, com muito esforço, e graças a pessoas como ele, o grande Otelo, que em seu trabalho ele levava um lado cômico, mas também uma coisa muito séria. Tem filmes dele da Atlântida em que ele faz papéis que são sérios, são histórias fortes. Sim. Tem uma que ele morre, e nesse eu também chorei, entendeu? Sim. Sim, quanto filho, que ele morre no registro de gás porque estava protegendo as polis dos bilhetes de jogo de bicho, abelha do bicheiro. Cara, que cena linda. Sim. Aquela cena ali é capaz de comover qualquer pessoa. Fora outra cena, como o Neguinho do Pastoreiro, Sim, que fazia lindo, um lindo. negrinho maltratado pelos patrões e cuidava de um novilho, e esse novilho não, um potro, um cavalinho. E esse cavalinho sumia na fazenda por maldade do dono da fazenda que soltava o cavalinho. E ele tinha que procurar esse cavalinho no meio da fazenda e tudo mais. E numa dessas ele enfiava a mão no formigueiro e olhava sorrindo para a mão mordida pelas formigas. A gente sabia, na realidade, que estava sentindo uma dor feroz. Sim. Mas ele sorria, ele falava o texto dele com uma precisão. Com transformava aquela história em uma coisa lúdica, né? Uma coisa romântica, né? E outros tantos papéis que, se a gente for procurar, a gente perde a conta. Se você quiser saber um pouquinho da história do Grande Otelo, você está com o documentário Otelo o Grande, né? Que está passando aí nos cinemas, já passou em alguns festivais, e procurem por essa história, que agora acho que está no Canal Brasil, né? Está no Canal Brasil. Está no Canal Brasil. E deve entrar em circuito nos cinemas também. Sim, e em breve estará no circuito do cinema, e será maravilhoso vocês entenderem um pouquinho, quem não conhece o Grande Otelo, que conheça e veja essa trajetória linda de vida, de vida artística, né? E o que ele ensina. Você trabalhou algumas vezes com seu pai? Um detalhe que eu quero falar a respeito desse Grande Otelo Grande, o documentário, é que o diretor, Lucas Rossi, ele conseguiu colocar o Otelo na primeira pessoa dentro do filme, como se o Otelo estivesse entrevistando ele mesmo e a história fosse se desenrolando. Sim. Eu achei isso muito interessante, eu acredito que vocês também vão gostar. Inclusive eu faço um pequeno documentário sobre a Leia, né, que chama-se Brasileia, né? E esse documentário de 30 minutos é uma visão minha, e eu também procurei, eu retiro um pouco, porque eu já assisti esse filme, então eu tive um pouco de ideias em relação a essa grande direção do Lucas. Então eu quero parabenizar o Lucas por esse trabalho maravilhoso, né? E parabenizar você. Infelizmente o Nininho era para estar aqui presente, mas ele está aqui com a gente hoje. Esse programa é em homenagem a ele, né? Ao Nininho, que era um grande amigo, um grande irmão, e que nós estamos sentindo muito a falta dele, né? Então queria explicar isso para as pessoas. Você trabalhou algumas vezes com seu pai? Eu tive a chance de trabalhar com ele, como eu disse, na novela Maria Maria. Só essa vez? Não, eu trabalhei em outro filme, Barão Otelo, no Barato dos Milhões, mas era muito pequeno. Sim.
E essa experiência, mesmo sendo de outro núcleo, como é que foi essa experiência de trabalhar com o seu pai? Mas é até uma coisa interessante, porque o ator tem para si, né, o propósito de criar um novo personagem, criando uma nova vida, vamos assim dizer. E eu dividia isso muito bem enquanto estava interpretando, trabalhando com pessoas que eu conhecia, mas não convivia com elas, entendeu? Não tinha essa ligação tão forte. E trabalhar com ele foi interessante, foi uma forma de crescer, porque eu ali tinha que ver o personagem e não o pai. Sim. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu estava interpretando, eu estava aprendendo e estava dividindo aquela coisa dentro de mim. É um negócio muito louco. Muito bom. Essa pergunta foi feita porque quando a gente trabalha com uma pessoa tão querida como um pai, eu trabalhei com a minha mãe e tive a oportunidade de estar com ela, e a gente sente uma emoção, é uma coisa diferente. E o tratamento tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente, apesar de a gente saber que é a mesma pessoa, sim, mas temos que... Criou a personagem, a gente tem que respeitar o personagem antes do pai, é verdade, da mãe, querido. antes de qualquer coisa. Você trabalhou com a Leia também? Trabalhei, rapaz, eu fiz um caso de verdade com ela na Globo, que me foge agora, porque foi uma participação que ela fazia... Abolição? Não. Não. Ela fazia minha mãe nesse caso de verdade. Você tem teve algum aprendizado com a Leia? Também foi difícil contracenar com ela por ela ser uma pessoa que você tinha como querida, como uma tia, como uma pessoa querida? Teve essa dificuldade também? Com a Leia eu te confesso que foi mais fácil, porque não tinha aquela ligação familiar tão forte, entendeu? Mas ela, durante as cenas, o olhar dela era uma coisa inacreditável. O olhar da Leia em cena invadia sua alma, invadia seu espírito, e se você não tivesse ali como moldar aquela personagem de forma que batesse diretamente com a dela, ela buscava com o olhar dela dentro de você aquela personagem que ela precisava para completar a personagem dela. Então eu achava isso fantástico, porque o texto vinha com uma facilidade na cabeça, com uma naturalidade, que é como se a personagem realmente, como se eu fosse filho dela realmente. Então, quer dizer, para mim foi um grande aprendizado, que eu descobri que você não contracena, você faz a cena com uma pessoa que está contracenando. Então você não a desafia, você busca nela, entendeu? Aquela coisa de você competir, tentar ser maior, tentar ser melhor, não dá para existir, porque senão as personagens não crescem e elas se tornam obsoletas, enfim. Sim, nós estamos aqui no programa Vozes da Memória, conversando com o nosso querido José Prata, popular Pratinha, filho do nosso grandioso Grande Otelo. E hoje nós estamos aqui na Rádio Tropical Web Brasil, né, com a presença da Luciana Lins, nossa operadora hoje, né, dia 18. E estamos aqui, né, com um bate-papo gostoso com esse meu querido irmão, esse querido amigo, uma pessoa que muito eu gosto, né? E queria fazer uma pergunta. Pratinha, essa pergunta serve para você, para mim e todas as pessoas que são filhos de famosos, né? Ser filho de famoso é difícil? Foi difícil para você ser ator, sendo filho do Grande Otelo? Bem, gente, vou lhe ser sincero. Antigamente era difícil. Ainda mais com uma pessoa notória assim como ele era e tudo mais. Eu estudando num colégio, que era um colégio particular ali no anglo-americano, só tinha eu e meus irmãos de negros, né? A gente sabe dessa história, eu sei porque eu tive a mesma história que teve com meus irmãos no Franco Brasileiro e no Santo Inácio. Por vezes até de um coleguinha ou uma coleguinha perguntava: vem cá, você é todo dessa cor? Como se a gente tirasse a roupa e por baixo a gente fosse obrigado a ser branco. Sim. Entendeu? Eu achava isso assim... divertido, né? Era criança, então não tinha proporção de pensar a magnitude do preconceito. Mesmo porque, como eu te falei, meu pai tinha essa coisa de cidadania, não de raça. Sim. Entendeu?
Só que eu cresci e aprendi que nós somos realmente uma raça, a raça brasileira. E os negros fazem parte tanto quanto qualquer outra raça que se miscigenou com ela. Maravilha. Pratinha, eu sinto isso também, sinto na pele, eu tenho essa história, mas a minha mãe e seu pai também sempre eles pregavam uma situação igualitária, né? Onde todos tivessem projeções, principalmente pessoas que são ligadas à arte, eles pregam muito isso, né? Não há muita essa diferença, mas você ter dentro aqui esse peso nos ombros, né, dos nomes, dos grandes nomes, né, como seu pai, como a Leia, né, e como outros que são filhos de grandes atores, né? A gente sente esse peso. Uma pergunta: isso abriu portas para você dentro da TV, do teatro ou do cinema? No começo abriu, tenho que confessar que abriu. Mesmo porque a gente, sendo filho deles, a gente é criado e aprende uma certa responsabilidade de carregar esse legado, de carregar essa história, de fazer com que a gente não seja mais nem menos igual a qualquer um que trabalhe, por exemplo, eu dentro da TV educativa, dentro da Rede Globo, onde quer que eu trabalhasse, o pessoal tinha uma coisa de separa os técnicos dos artistas, dos maquiadores, de não sei quem, porque eles são só para cumprir o serviço. Eu não tinha essa coisa, eu dava bom dia para todo mundo, eu lidava com todo mundo, e cá para nós, que os atores não me ouçam, eu achava mais divertido estar com a técnica, estar com o pessoal. Eu sei disso. Do que estar lá com os Eu sei que não é demagogia, que eu sei disso, que nós trabalhamos juntos. Eu achava mais divertido. Eu era criança, né? Eu queria o lado que mais me atraía, mais me divertia, mais me acrescentava. Porque uma vez você tendo a afinidade do técnico, do iluminador, ou do cara que faz a continuidade e tudo mais, você faz um certo casamento, né? Porque você acaba ajudado e ajudando. Se ajudando. É bem complicado, mas se parar para entender, você vai estar sempre em harmonia com aquela criação que está acontecendo ali, não desfazendo de certas pessoas por querer uma condição ou outra condição. Então, quer dizer, até hoje eu carrego isso. Humildade, respeito e honestidade tem que estar à frente de tudo. Parabéns, irmão. Eu gosto muito de você e gosto muito da sua sinceridade, você sabe disso. Vamos pedir uma música, para tocar uma música aqui a pedido do Pratinha, né? E já voltaremos dando continuidade a esse papo com o nosso querido José Prata, conhecido como Pratinha, filho do nosso grande Otelo. Um grande abraço para você que está chegando agora na Tropical Web Brasil. Vamos de música, Luciana! Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores, empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. Nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta! Estamos aqui no programa Vozes da Memória e hoje com o meu querido Pratinha, filho do nosso
grandioso, grande Otelo, né? Gigante mesmo. Pratinha, querido, agora estamos aqui com a nossa querida Renata Maria, que a Renata é diretora do Léa Garcia em Memória, né? E queria fazer algumas perguntas para você em relação a heranças de família, coisas que as pessoas pensam que nós temos e não temos. O que nós herdamos dos nossos pais é o talento, né? E a dignidade de quem eles foram. E ela vai falar um pouquinho, né, de coisas que o nosso país não toma conta, que são da nossa história, que são dos nossos artistas que se foram. Isso acontece comigo, isso acontece com você em relação ao Grande Otelo, eu com Léa Garcia, acontece com Bibi Ferreira com a Tina, acontece com João Procópio Neto com o avô dele, que é o senhor Procópio Ferreira, né? E acontece com algumas pessoas como o nosso querido do Oscarito, perdi o nome dele. Carlos Loeffler. Nosso Loeffler, um grande abraço, Loeffler. Então temos pessoas assim que, quando se morrem no Brasil, elas são esquecidas, né? O Brasil esquece muito rápido. E quando estamos fora do Brasil, né, a gente vê a memória sendo muito lembrada, comemorada e também valorizada. Eu falo de números porque quando essas pessoas morrem no Brasil, a gente não tem nem direitos autorais sobre esses artistas, né? E quando as pessoas são músicos, eles estão cercados por esses direitos, né? Algumas coisas. Renata Maria vai falar um pouco sobre isso, vai conversar com você, que ela tem algumas perguntas e também dar alguns recados. E queria saber de você, o que você acha que deveria ser feito no Brasil para melhorar essa história do herdeiros da cultura e da arte, do cinema, do teatro, da TV, como nós. Cara, o que eu acho que deve ser feito, Sim. que você já está fazendo com esse programa, é a gente pesquisar mais, a gente se aprofundar mais na nossa verdadeira história. Porque além da história da Bíblia, além da história grega, além da história egípcia, apesar de todos nós advirmos desses eventos também, nós temos a nossa própria história, que se confunde com todas elas e se torna rica por isso mesmo. Por causa dos índios, por causa dos negros, por causa dos chineses, por causa dos japoneses, italianos, alemães, que foi convergindo para aqui de tal forma que eu acredito que ficou a melhor parte. Acredito sim, que ficou a melhor parte da história do mundo. Que a gente consegue conviver uns com os outros sem tanta guerra, sem tanto preconceito quanto existe lá fora, entendeu? Lá o fato, no sul, uns tempos atrás, um negro andar do outro lado da rua já era fato para engana, ir preso. Sim. Entendeu? E a coisa foi se enxugando de tal forma que esse povo aqui consegue ser realmente uma nação com uma cidadania. Apesar de todas as misturas, eu tenho amigos maravilhosos que são judeus, eu tenho amigos maravilhosos que são descendentes de indígenas, de índios, eu tenho amigos negros, porque dizem que o negro de vez em quando ele é racista com a sua própria raça, e eu não acredito nisso. Então quer dizer, do jeito que eu vivo, do jeito que eu fui doutrinado, que eu fui ensinado, eu consegui absorver a melhor parte de cada coisa. Por isso que eu digo, a cidadania é a coisa mais importante. Porque a gente tem que pegar o melhor de cada um. E não a cor que tem, a cor dos olhos ou a procedência de onde veio. Você acha que a nossa classe, eu falo artística também, poderia ajudar bastante nessa situação e não é unida? Eu só não acho como deve, né? Sim, mas eles acham que são imortais.
né? Que eles não vão morrer nunca. E dentro dessa história, eles não vão ter filhos como eu, como você, como nosso saudoso Nininho, que correm atrás desse legado e tentam manter ele vivo, né? Que é uma guerra que a gente enfrenta. Você acha que a classe dando apoio e chegando ao MINC ou algumas autoridades no Brasil, será que a gente consegue mudar esse pensamento e revogar alguma lei, alguma história para que a gente pudesse perpetuar essa memória? Na verdade não, é criar. Criar, né? Rapaz, o ator, a atriz, o cara que trabalha em cena, ele é considerado um modificador de opiniões. Tanto que existe uma lei que ator e atrizes não têm o direito de se manifestar publicamente em relação a um candidato e o caramba quatro, porque ele é formador de opiniões. Então, quer dizer, eles querendo ou não, pela nossa arte, pela nossa formação, a nossa forma de ser, a gente está se modificando, cara. Tudo na natureza evolui. E não vai ser eles que vão parar a gente com leis ou o que for. Entendeu? Porque a relação natural é a gente evoluir. Entendeu? Não adianta a gente pensar se eles têm que dar permissão, ou se eles têm que deixar, ou se eles têm que fazer. Quem está a nosso favor é o povo. É a própria nação. E se a gente vai modificar a opinião, ou se a gente vai formar a opinião, que seja com a verdade. Que seja com as coisas boas que a gente quer deixar, antes de deixar para eles, deixar para os nossos filhos, netos, para a família que a gente foi criada e que a gente cresceu. A Renata tem uma pergunta para você e depois a gente vai para as considerações finais do programa. Tá, Renatinha? Eu quero primeiro agradecer a Luciana Lins hoje pela oportunidade do convite desse programa, porque para mim, que sou tão fã da arte, tão fã de você, Prata, tão fã do seu pai, tão fã da Leia, tão fã do Brasil, mas eu sou fã desse cara que eu assistia, Tio Maneco. Então, assim, vocês nem sabem que é Tio Maneco. Eles procurem lá. Flávio Migliatti, né? Exato. E a Leia falava o seguinte: temos que resistir, conquistar o espaço para as gerações vindouras. Leia Garcia. Com certeza. E eu acho que seu pai fez esse trabalho, você faz esse trabalho, o Marcelo faz esse trabalho. E o Marcelo falou que de revogar a lei, porque tem uma lei que não ajuda vocês muito e a gente quer criar leis também. Então até me meti aqui, peço desculpas, porque revogar, criar tá meio que junto, depende da política. Mas que você, Prata, quanto ator, né, quanto filho de artista, eu queria pergunta pra gente realmente, para as considerações finais, infelizmente está acabando, o quanto é difícil ser filho de artista também, né? Porque mostrar o seu talento é muito importante, mas às vezes o desrespeito ao seu pai, não vou botar não, porque, né, e tal, isso rola, como é que é isso? Qual é a pergunta? Você, quanto filho de artista, a gente sempre escuta, nós, meros mortais, a gente sempre escuta, mas ser filho de artista é muito difícil, porque está sempre comparando o filho com o pai. E eu te admiro quanto ator, né? Quanto filho do seu pai, lógico, a gente admira o seu pai, né? Como eu admiro o Lé Garcia, eu admiro o Marcelo Garcia, são pessoas diferentes, são personalidades diferentes. Mas eu digo, se isso de alguma maneira, tô falando quanto artista mesmo, como isso te dá um orgulho, óbvio, mas ao mesmo tempo, se você sente que as pessoas, é filho do Otelo. Te atrapalhou em alguma coisa? Isso. Resumindo. De certa forma, sim, porque veja bem, uma criança que não é filho de ninguém, é filho do Manel da padaria, ou do açougueiro, caramba. Essa criança tem uma forma de lidar entre as outras crianças. Ninguém dentro da arte, tá, gente? Porque daqui a pouco vão dizer que você falou que o Manel da padaria não é importante. Né? Sim, mas é o que eu quero dizer, que eles todos são são menos notórios do que os filhos de artistas, do que os herdeiros, digamos assim, que sempre são pensados como
herdeiros da nobreza, na verdade. Sim. Como se a gente fosse receber tesouros incríveis Sim. dos nossos pais. E não, a gente tem um processo de amadurecimento, de vivência, que vale a educação que nos foi passada. Porque, na verdade, o Marcelo nunca vai deixar de ser o Marcelo, o Prata nunca vai deixar de ser o Prata, só que a gente, além de se policiar, é policiado pelo entorno. Verdade. Que sempre está nos cobrando, sempre está achando que porque nós tivemos alguma coisa mais valiosa do que o ouro, uma pérola, um diamante, eles também têm o direito de ter a mesma coisa, como se pudessem apagar os pais que tiveram, para transformar nos pais que foram os nossos pais. E na verdade não sabem da missa um terço por aquilo que os nossos pais passaram. E que vocês passaram. Para chegar onde chegaram. E nós passamos também. Eu te parabenizo, eu agradeço. O programa está encerrando praticamente. Eu não tenho como ficar fazendo muitas perguntas, mas a gente vai ter outros bate-papos, tenho certeza. Mas para mim, Renata Maria, cidadã, fã, eu admiro cada vez mais você, o Marcelo, por vocês, e continuarei admirando os antecessores, assim como a gente, como você disse há pouco, né, de todas as nossas misturas de classes e de raças e de continentes. Então eu te agradeço profundamente por você nos abrilhantar e nos inspirar com sua vida e com a sua história. Então vamos para as nossas considerações finais, porque a nossa querida Luciana já está falando do nosso horário. Querido Pratinha, suas considerações finais para esse Vozes da Memória. Mais que uma delícia de estar aqui nessa entrevista, é maravilhoso ter vocês dois, como duas pessoas que eu amo, que eu gosto muito, fazendo essa entrevista e me dando essa abertura de falar assim, de forma direta, simples, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que espero que os ouvintes e todos que ouvirem essas entrevistas, essas considerações, entendam que a gente não está em guerra um com os outros, a gente está somando para um país melhor. Então quem nos botar em guerra um contra os outros, na verdade é o verdadeiro inimigo. Então eu vou para as minhas considerações finais, são as seguintes, é uma frase da Leia, e que serve para mim, para Pratinha, para Renata e até para a própria Rádio Tropical Web Brasil. Temos que resistir e conquistar os espaços para que próximas gerações tenham êxito, sejam as gerações vindouras. Então nós temos que resistir, né? Insistir, resistir e não desistir é o nosso lema. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Grande abraço. Um grande abraço, Luciana. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Se você estiver em São Paulo, CCJ, rolando exposição. Sim, ontem eu inaugurei no CCJ, o Centro Cultural da Juventude, a Brasileia, a exposição da Leia Garcia. Sucesso. Muito obrigado, Renato Cândido. Muito obrigado a todos do Centro Cultural da Juventude. Obrigado à Mocidade Alegre por estar lá presente nessa inauguração. E vamos de Malunga Leia mais uma vez para encerrar esse programa lindo, maravilhoso com o nosso querido Pratinha. Pratinha, te amo. Muito obrigado.